Prepare-se para o Enem, pois seu sonho tem que continuar. Se você consegue sonhar, você consegue realizar. Faça a coisa certa. Faça Grupo FAEF. FAIP-FAEF. E aí galera, tudo bem? Eu sou Júlio César, professor de Geografia, e nós vamos resolver agora alguns exercícios de Geografia, beleza? Das edições anteriores do Enem, para que você tenha uma base, uma ideia de como trabalhar e de como estudar para a prova, beleza? Bora lá então, ó, vamos resolver um exercíciozinho aqui, tá? Do Enem 2019, e ele é o seguinte, ó. O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população e o percentual de idosos ainda não é alto. A ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo A. Então temos aí, ó, alternativa A, atração de imigrantes. B, elevação da carga tributária. C, qualificação da mão de obra. D, admissão de exilados políticos. E, concessão de aposentadorias. Então, senhores, como que a gente faz para resolver esse exercício? Antes de mais nada, o que você precisa ter em mente é parte de qual matéria é isso, né? Como a gente já mencionou, isso é parte da demografia. Então, primeira coisa, né? Acende a luzinha aí na sua cabeça, vai lá mentalmente e acha esse tema, tá bom? Por quê? Porque aí você vai conseguir retirar as alternativas que não tem nada a ver, beleza? Então, ó, observe as alternativas. Temos lá, atração de imigrantes. Bom, se você pensar na matéria, né, você não vai ter nada disso relacionado. B, elevação da carga tributária. Até poderia ter alguma relação, então, tipo, deixa ela de lado. C, qualificação de mão de obra. Bom, é uma boa também, né? D, admissão de exilados políticos. Relação nenhuma, né? E, concessão de aposentadorias. A aposentadoria aparece na matéria e tal, beleza, aparece. Mas qual então dessas três que realmente vão fazer sentido? Lembre-se, o que é bônus demográfico? O bônus demográfico, então, vai estar relacionado com a economia que está passando por seu período de transição. Então, logicamente que a sua economia melhorou, a natalidade caiu, a longevidade caiu também. Então, o que você precisa fazer? Você precisa necessariamente tornar mais eficientes os seus jovens. Então, logicamente, a resposta vai ser a C, qualificação da mão de obra. Por quê? Cada jovem, então, do seu país vai ter uma importância maior. Lembre-se, nas pirâmides etárias, né, o país que está passando pela transição demográfica, ele está exatamente reduzindo a sua base, tá? Ou seja, o número de jovens diminuiu. Beleza? Então fique de olho nessas questões. Por quê? Porque o Brasil está dentro do período do bônus demográfico. Na verdade, ele está quase saindo, né? Então, todas as características que você precisa fazer, você precisa criar saídas para a população idosa, você precisa rever a previdência do seu país e tudo isso são questões relacionadas, tá? Tenha também em mente que já logo em seguida o Brasil vai entrar dentro daquele passo, né, da pirâmide de um país desenvolvido, no qual o inverno demográfico passa a ser característica. Ou seja, em pouco tempo o Brasil vai apresentar a falta de mão de obra jovem. Ou seja, ele vai precisar começar a repensar algumas coisas. Por isso que existe ali, ó, a alternativa de admissão de exilados políticos, ou seja, traz mais gente para cá, né? Então, logicamente que essa poderia ter te dado uma balançada, mas sempre traga, então, o pacotezinho de toda a matéria na cabeça, beleza? Bora lá, então, continuando aqui a nossa resolução, tá? Mais um exercício para você, olha só, Enem 2017, né? Nessa questão, a gente vai ter exatamente clima sendo trabalhado, mas entre as características do clima, a gente vai ter uma análise, então, dos fatores e elementos do clima, né?
essa questão, para a geografia, ela vai abordar, então, os fatores da continentalidade, né, ou maritimidade. Na verdade, a influência entre as duas. Você pode também trombar com esse exercício alguma coisa parecida com isso em física, em química, né? Então, em geografia, a gente vai ter essa ideia aqui. Olha só, essa imagem, então, mostra para a gente a formação da chamada brisa marinha, né? Por que brisa marinha? Porque aqui, segundo as setas, ó, a gente está tendo o vento do mar em direção ao continente. Na segunda imagem, a gente vai ter a formação da brisa que é terral, né? Então a gente tem os ventos saindo da terra e indo em direção ao mar. Beleza. Como que você pode resolver essa ideia? Bom, é sempre bom você relacionar a temperatura a movimento. Então, temperatura é movimento de partículas, tá? Quanto mais quente, maior o movimento entre as partículas, ou seja, maior o espaço entre elas, né? Você pode ver que o calor, ele expande os materiais. Então, logicamente, em uma região, assim como aqui, ó, sobre o continente, você vai ter baixa pressão e a temperatura elevada, tá mais quente que o mar, né? Observe que nas duas o mar se mantém morno. Então, na verdade, quem vai estar variando a temperatura é a Terra. Então, ó, terra quente, né? E aqui terra frio. Beleza. Quais as características principais? Durante o dia, então, o continente vai ser mais aquecido. E isso vai gerar, então, maior espaço entre as partículas aqui dessa atmosfera acima do continente. Já aqui sobre o oceano, a gente vai ter uma alta pressão, vale a pena lembrar, em relação ao continente. Por isso, então, imagine, ó, é como se você pegasse, então, as partículas, imagine um monte de bolinha. Em cima do oceano tem um monte de bolinha, né? E já em cima do continente tem menos bolinhas. Imagine que eu tiro essa separação. O que acontece? O ar, ou seja, as bolinhas que estão onde está menos quente, vai em direção aonde está mais quente, porque vai ter mais espaço ali sobrando, beleza? Então, essa formação da brisa marinha está relacionada exatamente a isso, beleza? E daí o que você precisa se lembrar? Quando é que a Terra fica aquecida? Fácil, não é? Durante o dia, quando o sol está aquecendo ela. E durante a noite ocorre exatamente o oposto. O continente perde temperatura, beleza? Então, aqui, para resolver, vamos lá dar uma analisada nas questões, né, nas alternativas, ó. Nas imagens constam informações sobre a formação de brisas em áreas litorâneas. Esse processo é resultado de a uniformidade do gradiente de pressão atmosférica. Cara, você nem precisa saber o que é gradiente de pressão atmosférica, só que você sabe que uniformidade é uniforme, é igual. E aqui não está igual, ó. Alta pressão, baixa pressão, alta pressão, baixa pressão. Então não pode ser esse. B, aquecimento diferencial da superfície. Ó, é uma boa, né? Muito boa. C, quedas acentuadas de médias térmicas. Bom, tem diferenças aqui, né? Mas vamos guardar essa então no bolso, ó. D, mudanças na umidade relativa do ar. Não tem nada falando de mudança aqui de umidade, né? E, variações altimétricas acentuadas. Altimetria? Não, o desenho é idêntico, né? Então, pense aqui, ó. Quedas acentuadas de médias térmicas durante o dia e a noite? Não, né? Não dá uma diferença assim acentuada. Portanto, a resposta vai ser B, o aquecimento diferencial da superfície. Beleza? Então, é exatamente essa mudança de temperatura que vai gerar essas variações. Beleza? Então, senhores, ó, estudem isso, tá? Fatores e elementos dos climas, os climas, as vegetações, isso cai sempre no Enem, tá? No mínimo 2 perguntinhas você vai trombar sobre esses 2 temas, beleza? Continuando, então, ó, mais um exercíciozinho do Enem 2017, tá? Olha aqui a perguntinha, ó. Ao destruir uma paisagem de árvores de troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos sobre os solos ácidos, não raro laterizados ou tomados pelas formas bizarras dos cupinzeiros,
essa modernização lineariza e aparentemente não permite que se questione a pretensão modernista de que a forma deve seguir a função. O processo descrito ocorre em uma área biogeográfica com ou de vegetação, né? E daí a gente tem as alternativas. Bom, deixa eu te explicar uma coisa. O finalzinho dessa pergunta assusta, não assusta? Dá nem para ler direito, você meio que perde o ritmo, fala, meu Deus, desisto, né? Não faça isso. Por quê? Essa pergunta é sobre vegetação, né? Sobre vegetação e principalmente, não aparece nenhum dado ali, né? Nenhuma demonstração disso, mas essa perguntinha é sobre vegetações do Brasil. Por que que dá para saber isso? Bom, principalmente por falar de estar destruindo aqui os solos e tudo mais, né? Os solos ácidos, né? Não raro laterizados. Então, ó, essa pergunta fala de duas coisas ao mesmo tempo, tá? Ela dá uma citadinha em clima, mas de um modo bem levezinho, de problemas dos solos também, que é um tema muito recorrente no Enem. Quais problemas dos solos? Ele falou ali. Bom, primeiro, ó, solos ácidos e laterizados, né? Aquela ideia da laterização do solo é exatamente o que ocorre na região centro-oeste do nosso país. Então, já de antemão, digo para você, onde acontece isso? Lembra, busca na matéria. São problemas de solos tropicais. Fala, tropical? O clima também? Lógico, né? Como que o solo vai ser tropical e o clima não? Não tem jeito. Então, é exatamente essa a ideia. Então, ó, observe aqui, ó. A, tropófila e clima tropical. Tropófila, o que vem a ser isso? B, xerófila e clima semiárido. Xerófila são plantas que precisam de muito pouca água para sobreviver. Logicamente, ela precisa estar no clima semiárido, né? C, hidrófila e clima equatorial. Outra relação correta também, né? Hidrófila é uma planta que precisa de muita água para sobreviver, só no clima equatorial, com chuvas o ano todo. D, acicofoliada e clima subtropical. A acicofoliada é que tem a especialização de sua folha transformando ela em um espinho, né? E, semidecídua e clima tropical úmido. Outra relaçãozinha correta também, mas pense aqui comigo, ó. Busca mais coisa no exercício. Já descobrimos que é o clima tropical, né? Então busque mais coisas. Olha só, árvores de troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos sobre os solos ácidos. Gente, essa pergunta está falando para a gente exatamente do cerrado, tá? Busque então as definições. Os galhos tortuosos é porque durante o inverno, o período de seca é muito grande, fica tudo seco e é muito fácil pegar fogo, né? Então a gente vai ter a planta crescendo aqui, pega fogo, tá? Ela muda a sua direção, né? De crescimento. Por isso a árvore vai ficando toda torta. Fala, nossa, mas pega fogo todo ano? Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Mas lá a tendência é que isso ocorra muito, muito fácil, porque a umidade do ar muito baixa, né? Tudo seco, então pega fogo sim bem fácil. Outra ideia aqui então, ó, folhas e arbustos ásperos. Por que isso? Porque eles têm a casca grossa, né? Essa é tipo uma proteção que ele desenvolveu para, digamos assim, ó, ficar resistente ao fogo. Só que ele não é tão resistente ao fogo. Nessa região, no centro-oeste, é normal então fazerem algumas queimadas, né? O que não é nada bom para o solo, beleza? Então, dito isso, senhores, a resposta é A, tropófila e clima tropical, né? Ou seja, se você tem uma planta que é tropófila, é porque ela é adaptada ao clima tropical. Como assim? 6 meses chovendo muito e 6 meses muito seco. E onde ocorre isso? No clima tropical. De todos os listados aqui, só no clima tropical. Beleza? Tranquilo então? Então, senhores, ó, sempre deem uma olhada nos teminhas como solos, problemas de solos tropicais, vegetações, climas, eles caem muito porque eles estão diretamente relacionados com o Brasil. Beleza? E aí, galera, continuando então, ó, a nossa quarta questão, tá? E ela vai ser a seguinte, ó, Enem 2018, né? Em Beirute, no Líbano,
Quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata: em todos os lugares, em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver, sob um prédio ou num canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal, posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê, de vez em quando, uma tenda com a sigla ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. O cenário descrito aponta uma crise humanitária que é explicada pelo processo de... Então, olha só, essa pergunta, ela está tratando sobre crise migratória, tá? Para que você tenha uma noção, essa crise migratória ocorrida na Síria, devido à presença do Estado Islâmico lá, né? A briga que começou basicamente na Primavera Árabe, né? Em 2011, na Síria, ela começou e se estendeu até o presente momento. Então, o Bashar al-Assad, né? Que vai ser o presidente / ditador, né, do país, o que ele vai começar a fazer? Ele vai reagir contra essa tomada, né, que foi a Primavera Árabe, que começou a derrubar diversos governos ditatoriais. Então, o que ele faz? Bom, ele faz a coisa mais inteligente, ele bota o exército na rua e sai matando o povo. Lógico que não é nem um pouco inteligente isso, né? E daí a gente vai ter a repercussão, ou seja, a ONU, os Estados Unidos, todo mundo vai começar a olhar para isso e achar estranho. Falou, esse cara está passando do limite, vamos interromper. Só que ele fez uma coisa muito inteligente, ele comprou armas da Rússia e da China. Então, quando vai lá no Conselho de Segurança fazer uma votação para se vai se intervir ou não em um conflito, tem 5 caras que, se eles levantarem a mão, acabou a brincadeira, né? Entre eles estão Rússia e China, né? Além deles, Estados Unidos, o Reino Unido, França, né? Então, logicamente, o que vai acontecer? Eles vetam, eles não deixam derrubar o Bashar al-Assad. Como a guerra durou muito tempo, a gente acaba tendo o atentado terrorista dos Estados Unidos influenciando. Como assim? Os Estados Unidos atacaram o Afeganistão e simplesmente deram a quebrada na Al-Qaeda, né, que era o grupo terrorista do Osama Bin Laden. Então, essa quebra acabou gerando um vácuo ali de poder. E é onde surge o ISIS, ou Estado Islâmico. O Estado Islâmico, ele começa a dominar territórios, né? Depois do Afeganistão, os Estados Unidos vão para o Iraque e acabam também com o regime do Saddam Hussein. Outro vácuo no poder. O Estado Islâmico toma conta de tudo isso e agora ele está tentando pegar um pedaço da Síria. Então, no período dessa pergunta, dessa questão, a gente vai ter exatamente o momento em que a população está no meio da guerra. Tá? Então, para responder essa pergunta, é sempre bom você manter o olho no jornal, leia atualidades, sempre fique ligado, você não precisa de saber a fundo, mas dá uma olhadinha, tá? Escolhe um site, alguma coisa e dá uma passada lá nas principais manchetes, porque isso pode aparecer para você, né? Então, senhores, quando olhado aqui, em meio a uma guerra, a uma crise migratória, o que nós teremos? A. Migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural. Não é natural, é uma guerra. B. Hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. Minha nossa, não dá nem para entender o que o cara está falando direito, né? Como assim você vai deixar a cultura híbrida sendo uma homogeneidade social? Não, você só conseguiria fazer a conexão aqui se os dois fossem híbridos, né, e heterogêneos. Então, B, nada a ver. C. Desmobilização voluntária de militares cooptados por seitas extremistas. Bom, você até pode pensar aqui sobre o Estado Islâmico, mas lá não foi desmobilização, foi mobilização, né? D. Peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas. Não, os caras não estão peregrinando, eles estão fugindo da guerra, né? Isso é característica de refugiado, ele está buscando refúgio. Então, E. Desterritorialização forçada, essa é a palavra mágica,
de populações afetadas por conflitos armados. Então, a resposta é E, beleza? Então, ó, no contexto das migrações lá das suas matérias, tá? Veja isso, os tipos de migrações, o que é um refugiado, migração pendular, né? Observe, então, todos esses temas, beleza? Continuando aqui, então, a nossa quinta questão, né? Essa quinta questão, você pode ficar travado ali naquele gráfico, tá? Então, basicamente, ó, perguntinha do Enem 2018, é um gráfico de precipitações por tempo. Então, aqui, ó, a gente vê essa curvatura e o que ela quer dizer? Na cheia, na completa, vazão em áreas urbanizadas. Na pontilhada, vazão em áreas não urbanizadas. Beleza. Então ele está comparando o quê? Campo e cidade, né? Primeira análise que você precisa fazer, básica, coisa mais linda do mundo. Então olha só, quando você pega aqui, ó, o tempo passado, né? Você vai ter, então, ó, começou a chover, tá bastante, então quer dizer que a vazão aqui, ó, é o extremo. Então, com pouco tempo, a vazão fica muito elevada, né? Passado aqui no campo, você tem uma demora um pouquinho maior e depois a vazão fica elevada. Então, continuando o exercício, ó, a dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove a... Pense aqui, é para você comparar, então, cidade e campo. Ele está falando de chuva. Imagine, está chovendo na cidade, está chovendo no campo. Quais as características? Por isso, eu já disse, sempre tenha a matéria na sua cabeça. Isso é urbanização. Em urbanização, uma das questões é enchente urbana, né? Por que ocorre uma enchente urbana? Você não conseguiu observar que aquilo ali é uma enchente? Olha só, começa a chover e daí, ó, a vazão de água é bastante grande. Por que está vazando tanta água assim na cidade? É porque não tem para onde ela ir. Ela não está sendo absorvida. Compara com o campo, ó. O campo demora mais para ter o aumento da vazão e nem é tão grande quanto o da cidade. Então choveu menos no campo. Não, choveu o mesmo tanto que na cidade. É isso que o gráfico está tentando demonstrar. O que ocorre no campo? O solo absorve a água, porque é solo exposto, né? Já na cidade, a água não tem para onde ir. Então, o que vai gerar isso? A chamada enchente urbana, né? A água não tem para onde ir, tá tudo então construído com asfalto, calçada e assim por diante, né? Então, a água não tem para onde ir. Simplesmente ela fica bloqueada. Então, bora lá para as nossas opções, né? A. Redução do volume dos rios. B. Expansão do lençol freático. C. Diminuição do índice de chuvas. D. Retração do nível dos reservatórios. E. Ampliação do escoamento superficial. Falo, nossa, não sei, mano. Nenhuma dessas aí tá muito boa. Volta na pergunta, ó. Vê aqui embaixo, ó, ele está falando a dinâmica hidrológica na cidade. Beleza. Tendo isso, o que eu disse para vocês? Que na cidade tudo vai estar construído. Então a resposta tem que ser E, necessariamente. Porque ó, a ampliação de escoamento superficial ocorre porque você impermeabilizou as superfícies. A água não tem para onde ir. Né? É isso que acaba gerando as enchentes urbanas, beleza? Então, senhores, estude urbana e principalmente, né, urbanização, principalmente os problemas que ocorrem na cidade. Então temos inversão térmica, ilha de calor, chuva ácida, a própria enchente urbana, né, os lixos e os aterros sanitários. Então, fique de olho nisso, estude muito bem, beleza? E aí, galera, continuando então nossa sexta questão, né? Perguntinha do Enem 2019, e essa aqui é daquelas perguntinhas que, tipo, vale a pena você perder um tempinho, né? É daquele tipo de pergunta que você fala, minha nossa, onde isso vai parar? Fala, será que isso é matéria mesmo? Então, essas perguntas são ótimas, elas têm o nível mais elevado, tá? Ou seja, você conseguiu acertar essa, você passa na frente de um monte de gente. Então, olha só, no sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam algum tipo de racionalização.
Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança no processo de acumulação para um nível novo e superior. A condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é senhores, esse textinho é de um cara chamado Dave Harvey, né? Esse cara é um monstro, ele é muito bom. E o que ele estava prevendo, o que ele já estava formulando? No atual período, nós estamos na crise, na pandemia e tudo mais. Qual vai ser o resultado disso? Bom, toda crise, como ele disse, gera transformação, e principalmente na produção. A gente já tem notícias de diversos meios que já estão dizendo, sabe o trabalho remoto, o home office? Vai ficar, ele vai continuar. Fala, não, mas já tinha. Não, então ele vai ser ampliado, ele vai ser amplificado, né? Por quê? Essa crise demonstrou isso pra gente, que tem como você fazer remotamente também dá certo. Então o que o David Harvey está falando pra gente? Que toda mudança necessita de transformação. Então, essa aqui, a gente vai ter, vou ler de novo aqui a base da pergunta para você não se perder. A condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é a associação sindical? Não cai bem, né? B, participação eleitoral? O que tem a ver com eleição? Migração internacional? Como assim? Vou embora do meu país para outro? Né? D, qualificação profissional. E, regulamentação funcional. Bom, se você está pensando em ir embora para outro país e você é formado e tudo mais, isso é fuga de cérebros, é outra coisa, né? Então a resposta precisa necessariamente ser a D, que é exatamente o que você está fazendo agora. Você está buscando uma especialização, uma melhora para evoluir de nível e entrar no mercado de trabalho. Esse é o plano. E o Dave Harvey já tinha visto isso, né? Porque toda crise vai então forçar a melhora, beleza? Então, dentro da globalização, da produção do capitalismo, né? Naquela partezinha que nós temos o pós-fordismo, ou chamado toyotismo, a gente tem essa análise, tá? Ou seja, só quem se especializa, só quem vai bem, quem tem formação longa, ou seja, quem é graduado, quem é universitário, vai estar bem localizado no mercado de trabalho, beleza? Então, portanto, a resposta D, sem opções para as outras alternativas, beleza? Meus queridos, muito obrigado então pela companhia. Foi um prazer gravar então essas aulas com vocês, tá? Eu espero que vocês tenham um ótimo desempenho no Enem. Se você quiser ter acesso ao material teórico a partir do qual a gente desenvolveu, né, essas aulas, é só você procurar o pessoal do grupo da FAEF por meio do WhatsApp 14 99 600 7788. E lembrando, né, que agora, depois que a gente acabar esse videozinho, vai ter a live, então, no Instagram da FAIP, que é o @FAIPMarília, né, e a gente vai ter um sorteio ali de diversos prêmios, tá bom? Tablets, almoço em restaurantes, bolsa de estudo, mas muita atenção, somente vai concorrer aqueles que estiverem inscritos, né, e estiverem presentes na live, beleza? Então, corre lá na live da FAIP Marília, que o pessoal da FAIP vai explicar tudo certinho para você, para como realizar o sorteio, tá bom? Um grande abraço e lembre-se, o Grupo FAEF prepara você para o Enem e para a vida. Tchau, tchau. FAIP-FAEF